Amados irmãos, povo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? E desde já também eu quero vos convidar para participar de um momento de meditação da palavra do Senhor junto comigo. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 6 e no versículo 8. Passando a ler, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temas nem vos espantes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. O versículo 8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espante. Deus maravilhoso e eterno, fala conosco, Senhor, nesse momento de meditação da Tua Palavra, porque o que nós desejamos a cada dia, Senhor, e almejamos, é ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Esteja conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto ao qual nós lemos é o momento em que Moisés tem que passar agora o seu ministério para o seu sucessor, e ele convida toda a congregação de Israel e anima a congregação de Israel, dizendo à congregação de Israel que não temas a nenhum inimigo, porque quem vai à frente de toda a congregação é o nosso Deus. Ele chama também o seu sucessor, Josué, e diz: Anima-te, sê forte e valente, não temas, porque quem vai contigo, quem vai à tua frente, é o Senhor. Imagino que quando Josué ouviu essa palavra, quem vai à tua frente é o Senhor. O ânimo tomou conta de Josué, porque Josué conhecia o tamanho do seu Deus e o tamanho da força que tem o seu Deus. Josué sabia que o seu Deus é o Jeová Jireh, é o Deus de provisão, é o Deus que está pronto para lutar, para dar vitória ao seu povo. É o Deus que, com a sua mão forte e mão poderosa, está pronto para livrar o seu povo. Imagino ainda Josué lembrando do passado e dizendo: Senhor, se o Senhor vai à minha frente, a nada eu tenho que temer. Porque quem conhece a história sabe que Josué faz parte daqueles mais antigos, a qual estava preso lá dentro do Egito. E foi lá dentro do Egito que Josué viu como Deus fez surgir 10 pragas para poder libertar o seu povo. 10 pragas a qual atingiu todos os egípcios. Mas o povo de Israel, nenhuma delas pôde atingir, porque o seu Deus é o Deus forte, é o Deus poderoso e o Deus que cuida do seu povo. Josué contemplou que quando o povo do faraó, o exército de faraó junto com o faraó, decidiu libertar o povo de Israel, o povo de Israel sai pelo caminho do deserto, Deus faz com que eles retrocedam e voltem para um lugar chamado Pinheirote. E Josué lá nesse lugar contempla que ele está acurralado, porque se ele olhasse para a direita, estava Migdol, uma montanha de pedra que sobe e não para de subir. Não tem como ninguém passar por lá. Não poderia também voltar pelo caminho da esquerda, porque havia Baal-Zefon. Baal-Zefon habitava ali no deserto, e Baal-Zefon eram os canibais do deserto. O único lugar que eles poderiam era voltar. Mas voltar como? Se o faraó, junto com o seu exército, tinha decidido a não mais deixar o povo de Deus prosseguir adiante. Com isso, eu tiro uma palavra para nós hoje em dia. Se nós olharmos para a esquerda e não puder passar, se nós olharmos para a direita e não pudermos seguir também, se nós tentar retroceder e não tiver como retroceder, o nosso Deus, Ele é tão poderoso e faz abrir o mar para que nós passamos
Ele é o Deus de provisão. É um Deus que abre o mar para dar vitória ao seu povo. Foi isso que aconteceu quando o povo pensou que estava acurralado e que não tinha mais por onde sair. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos. Lá do outro lado, louvou o Senhor e viu o Senhor fechando o mar sobre os cavalos e cavaleiros de Faraó. Josué, imagino mais Josué pensando e dizendo: se o meu Deus está comigo, eu sei que eu irei vencer, porque o meu Deus é o Deus de provisão, é o Deus que está pronto para abençoar o seu povo, é o Deus que está pronto para nos dar a vitória quando o seu povo clama por Ele. Ele escuta e não apenas escuta, Ele responde à oração do seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Aleluia! Mas enquanto Josué conhecia o tamanho da força e conhecia quão grande era esse Deus, a qual Moisés tinha dito que iria à frente dele, e se encorajou, porque sabe que Deus é grande e é poderoso e dá vitória aos seus. Imagina a congregação de Israel parando e perguntando: quem é esse Deus que irá nos seguir à nossa frente para nos dar a vitória? Porque quem conhece um pouquinho dessa história sabe que todos aqueles que contemplou o mar abrir, que contemplou as 10 pragas, que contemplou o maná descendo do céu, que contemplou codorniz para dar carne ao seu povo. Essa nação não mais existia, mas existia apenas suas gerações, seus filhos. Porque daquela época só havia Josué e Calebe. E nesse período Moisés. Mas, segundo a palavra que eu vos falei, imaginando que a congregação tenha dito: quem é esse nosso Deus? Talvez também você esteja perguntando: qual a força desse nosso Deus? Qual é o poder imenso desse nosso Deus? Na nossa revistinha Discipulado, o bispo Gessé Teixeira de Carvalho nos mostra quem é esse nosso Deus. Ele diz assim: não podemos definir Deus. Um Deus definido não é Deus. No entanto, temos ideia que confirmam a realidade da existência de Deus. No Monte Horebe, ele apresentou-se como sendo: eu sou o que sou. Seus atributos são eternos. Não tem começo nem fim. Infinito, nada pode limitar sua presença. Imutável, ele não muda. Não está sujeito ao tempo, espaço ou lei. Então esse nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. O mesmo Deus que operou milagres lá no deserto, o mesmo Deus que deu vitória ao povo de Israel, o mesmo Deus que livrou o povo de Israel com a sua mão poderosa, ele ainda é o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Esse nosso Deus maravilhoso, nada pode limitar a sua presença. No enquanto ele está lá nos céus, ao mesmo tempo ele está aqui conosco, falando conosco através da sua palavra. Esse nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos dá vitória, é um Deus que está pronto para ouvir a oração do seu povo e dizer ao seu povo: não tema, que eu estou à sua frente. E quando o nosso Deus está à nossa frente, nada pode nos deter. Se levantar barreira, se ela não cair por terra, passamos por cima dela e seremos vitoriosos. Porque o nosso Deus, ele é grande,
O nosso Deus, Ele é maravilhoso, é poderoso. Aleluia seja dado ao nome do nosso Deus. Lembro-me quando Josué, depois de ter recebido a promessa do Senhor que estaria com ele, ele agora reúne toda a congregação de Israel e diz: passamos para o outro lado do Jordão. A palavra de Deus diz que os sacerdotes levantam a arca da aliança e leva a arca da aliança à frente da congregação de Israel. Quando os sacerdotes que levam a arca da aliança pisam com a planta do pé sobre o rio Jordão se abre e o povo passa para o outro lado de pés enxutos. Josué diz: pare no meio do rio, pegue cada um líder da tribo, 12 pedras e leve para o outro lado. Há de ser que quando os seus parentes perguntar: quem são essas pedras? Vocês dirão que um dia o nosso Deus fez o rio se abrir no seu período de cheia para nos dar a vitória e nós passamos esse rio a pés enxutos. Essa pedra será como memorial, será como um memorial de um Deus poderoso, que é esse nosso Deus. Eu quero lhe dizer uma palavra de Deus para você, aleluia, através desse vídeo. Eu quero lhe dizer que marcas ficarão como memorial, por que não dizer dias marcantes ficarão como memorial, para quando seus filhos perguntarem o que significa esses dias que foram marcados, você dirá: é o dia em que o nosso Deus agiu e que nada pôde nos atingir, porque Ele está à nossa frente. E se Ele está à nossa frente, nada pode nos atingir. E é através dessas palavras que você dirá à sua geração, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, que o melhor é estar na presença de Deus. O melhor é seguir Deus, porque Deus, Ele é um escudo para cada um de nós. Ele é o Deus de provisão, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos dá a vitória. Amém?